Dando prosseguimento a esta solenidade, o senhor Augusto César de Souza Júnior, paraninfo da turma 2 do programa Life Shaper, fará uso da palavra. Que honra, que privilégio poder estar aqui com vocês. Liderança não é um cargo, não é uma função. Liderança é uma atitude. Liderança é uma postura. Liderança é a capacidade de influenciar de maneira intencional e consciente. O que torna a liderança uma liderança, não é uma herança que ela recebe, não é o certificado de um curso que tem a carga horária de um MBA, não são os títulos e cargos. O que torna a liderança é a sua postura diante da vida e das situações. Eu amo estudar biografias, amo estudar sobre liderança. E eu gosto de biografias porque elas me mostram, e eu percebo que nas histórias, no final, são pessoas comuns como a gente. É muito lindo admirar a história de Michelle Obama, Nelson Mandela, Luther King Jr., Rosa Parks, Neemias ou Ayrton Senna. Mas quando eu leio as biografias dessas pessoas, eu vejo que eram homens e mulheres como a gente, cheios de medos, cheios de anseios, com qualidades e com defeitos. E o que fez essas pessoas se tornarem o que elas eram, não eram algo que não é impossível para cada um de nós. O que fez essas pessoas se tornarem o que elas se tornaram, é o que eu chamo de MPC, monte de pequenas coisas. Elas eram pessoas comuns, que decidiram viver o ordinário. E existe uma riqueza muito rica, muito profunda, quando pessoas comuns decidem viver o ordinário. Viver o ordinário é entender que a vida acontece nas segundas-feiras. Momentos como hoje são maravilhosos, mas são extraordinários. A gente não tem formatura toda semana, a gente não tem formatura todo mês, mas a vida não acontece aqui, a vida acontece no dia a dia, na rotina, na segunda. A vida, na verdade, nada mais é do que uma sequência de segundas-feiras. Aquilo que a gente fala, pensa e faz, é o que vai tornar a nossa vida. E nas biografias a gente pode aprender que essas pessoas aprenderam a valorizar as suas segundas-feiras. Elas foram sendo moldadas e foram transformando o mundo aos poucos. Eu quero destacar alguns aprendizados, 3 aprendizados que eu tiro quando eu leio essas biografias. O primeiro é a capacidade de sonhar em meio às adversidades. Todas essas pessoas que eu citei, grandes lideranças que vocês podem estar pensando, elas são capazes de continuarem sonhando, mesmo nos momentos difíceis. Momentos como esse que nós estamos vivendo no Brasil, uma crise econômica, social, política, ambiental. Mas na verdade, como o Weber sempre fala, uma crise de liderança. E diante dessas crises, nós líderes continuamos a sonhar. Continuamos a acreditar num futuro, porque nós não somos guiados pelos fatos, somos guiados pela visão. Existem 3 maneiras de a gente enxergar o futuro. A primeira é o futuro provável. É quando eu olho para o passado e ele responde a pergunta: o que será? A segunda maneira de olhar para o futuro é o futuro possível. Quando eu olho para frente, para o futuro, quando eu olho para as tendências futuristas.
Mas existe uma terceira maneira da gente olhar para o futuro. É o futuro desejável. É o futuro que não se baseia no passado nem nas tendências do futuro, mas é o futuro que é baseado na visão e nos sonhos. Foi o futuro que Luther King imaginou quando fez o seu discurso I Have a Dream. Ele não disse: eu tenho algumas tendências, eu tenho post-its, eu tenho um planejamento estratégico. Não, ele tinha um sonho, ele tinha uma visão. Nós precisamos, em cada ambiente onde a gente passar, seja na faculdade, seja no estágio, seja nos projetos, ter a capacidade de sonhar. E nós precisamos sonhar em 3 perspectivas: sonhos para nós, o que é que Deus quer fazer em nós; sonho para os lugares onde nós estamos, por onde nós estamos passando; e sonho para as outras pessoas, porque a visão que a gente tem sobre as outras pessoas tem muito poder para se tornar realidade. A segunda lição que eu aprendo com essas biografias é sobre coragem. É engraçado porque a palavra coragem não é ausência do medo, é agir apesar do medo. Lá no Ceará a gente gosta de brincar e falar: tá com medo? Vai com medo mesmo. Coragem é você agir e ir contra esse medo que não te paralisa. O biógrafo do Nelson Mandela falou que ele era uma das pessoas mais medrosas que ele conhecia, mas ele não se deixava ser paralisado pelo medo. Não deixem o medo paralisar. Coragem para ir contra o sistema estabelecido, fazer a diferença. Coragem de ouvir a voz do coração. Mais importante do que a velocidade é a direção. Foi assim que a história foi escrita. Quando a gente estuda essas histórias, essas biografias, era a coragem que guiava essas pessoas, que guiava Rosa Parks, uma mulher negra protestante de 42 anos, que se recusou a sair do seu ônibus. Por isso foi presa, mas aquilo desencadeou uma revolução, que chegou a Luther King na luta pelos direitos humanos. Coragem. Mas a terceira e última lição que eu aprendo para a gente terminar são as micro-revoluções. É a importância da gente saber que a gente tem que sonhar grande. Por que a gente tem que sonhar grande? Porque os problemas que a gente está enfrentando são enormes, mas a gente tem que aprender a agir pequeno. Nesse processo, a gente precisa fazer 2 exercícios, que é lembrar o que nos trouxe até aqui, mas também pensar o que é que pode nos levar para o próximo nível. Que a gente continue fazendo com excelência o nosso ordinário, e de vez em quando, dando uns passos de fé para o extraordinário. Muito obrigado.